Olá pessoal, que a paz de Jesus esteja com você, no seu coração. Sou o pastor Mateus e estou aqui com o Éder e é um prazer ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós vamos iniciar o nosso culto de adoração e celebração ao nosso Deus. Antes eu quero convidar você a compartilhar o link aí no seu WhatsApp, compartilhe o link dessa transmissão aí na sua timeline, no seu Facebook, para que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Hoje nós vamos falar do sinal de paz. Você conhece alguém que está sem paz, alguém que não consegue ter paz em meio às crises, em meio às tempestades da vida, em todo esse contexto que a gente ainda tem vivido? Então compartilhe aí com ela essa mensagem. Eu tenho certeza que Deus vai trazer paz ao seu coração nessa oportunidade. Amém? Vamos fazer a leitura na palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 16. Quero te convidar a ler com a gente mais um sinal de Jesus aqui no Evangelho de João. João 6,16 a seguir, a palavra de Deus diz assim para nós: Ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar e entraram num barco. Passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não tenham medo. Então eles o receberam com alegria e logo o barco chegou ao seu destino. Amém? Quando Jesus entra no nosso barco, no barco da nossa vida, a gente consegue chegar ao nosso destino. Então quero convidar você a ficar com a gente aqui até o final. Daqui a pouco a gente volta para refletir sobre esse texto e ver o que Deus tem para a nossa vida. Agora nós vamos orar e pedir a Jesus que te abençoe, que nos abençoe. Daqui a pouco a gente canta ao Senhor com bastante alegria. Vamos juntos pedir a bênção de Jesus para nós? Ore conosco aí onde você estiver, ore comigo. Santo Deus e eterno Pai, nós adoramos ao Senhor na beleza de sua santidade. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Pai, diante desta santidade nós queremos descansar em Tua paz, no seu amor, na sua presença. Dê-nos esperança, que essa paz maravilhosa de Deus possa agora guardar nosso coração e a nossa mente. Conduza-nos em adoração, receba o nosso culto, o nosso louvor e abençoa cada pessoa que está conosco neste momento para te adorar também, para receber a tua palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos juntos louvar o nome do Senhor Jesus. Distrações do mundo aqui, faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Tua voz vida atrás de promessas nos faz. Teu amor vale mais que as riquezas desse mundo. Tua palavra, vida abundante. Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Vem usar nossa voz
palavra permanecerá. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Faltam palavras para expressar o meu amor por ti, Senhor. Me sobram experiências que expressam seu amor por mim, Senhor. Levastes o meu fardo, me perdoando. Seu amor me alcançou, sigo te buscando. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Onde eu irei, pois só tu tens palavras de vida eterna. Tu sondas o meu coração e os seus olhos estão sobre toda a terra. Levastes o meu fardo, me perdoando. Seu amor me alcançou, sigo te buscando. Majestoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Majestoso, poderoso, Deus eterno,
majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Amém, graças a Deus. Vamos refletir na palavra do Senhor nesse momento. Abra sua Bíblia aí em João capítulo 6 para a gente estudar esse milagre a partir do versículo 16 de João. A gente vem conversando nessa série sobre os sinais de Jesus aqui no Evangelho de João e estamos vendo os propósitos, quais são os milagres, a mensagem dos milagres do Evangelho de João, dos milagres de Jesus no Evangelho de João. E hoje a gente vai falar sobre um milagre muito importante que traz um sinal para a nossa vida e talvez isso esteja fazendo muita falta para nós hoje. Como é que está a sua vida, sua expectativa? Você tem paz no seu coração? Sua mente está em paz? Ou você está doente nesse momento? Ou diante de tanta enfermidade, de tanto luto, de tanta perda, você perdeu a sua esperança, a sua paz? A gente tem muita gente desesperada hoje. A gente, nessa série de mensagens, a gente tem refletido sobre diversos assuntos. A gente já falou sobre o Senhor dos sinais, que é Jesus Cristo, e Ele é o maior milagre que pode acontecer na nossa vida, é a salvação, a sua encarnação aqui na Terra é o maior milagre. A gente já falou sobre o sinal de alegria. Jesus transforma água em vinho e traz alegria para aquele casamento, e Ele é poderoso para trazer alegria para a sua vida, para a sua família. A gente falou sobre o sinal de fé. Jesus curou à distância o filho de um oficial do governo. Ele é poderoso para curar. Ele é Deus de perto, Deus de longe da Bíblia. Então, pelo poder da palavra de Deus, ainda que nós estejamos distantes aqui, Deus pode promover uma cura para a enfermidade, não importa onde você esteja. A gente falou sobre o sinal de graça, que Deus demonstra a sua misericórdia, a sua graça para uma pessoa que estava paralítica já há 38 anos e Ele cura também as pessoas, independente do tempo que elas estão enfermas. De repente você está há muito tempo enfermo, achando que não tem mais solução para o seu problema, que não há mais esperança para a sua vida ou para a vida de alguém que você conhece, mas não importa o tempo. Se você se aproximar de Jesus, Jesus pode resolver o seu problema, qualquer que seja ele. Ele é poderoso para isso. E no último encontro, no último sábado, a gente falou sobre o sinal de provisão, com base na multiplicação dos pães e peixes. Milagre extraordinário, que Jesus alimentou uma multidão que estava faminta apenas com dois peixinhos e 5 pãezinhos. Ele pode fazer isso também com a gente. Ele é quem nos sustenta, Ele é quem nos conduz. E hoje a gente vai falar desse sinal tão importante que está fazendo tanta falta, que é a paz. Tenho certeza que se você ficar com a gente aqui até o final, Deus vai guardar sua mente e seu coração com a sua perfeita paz. A paz que, segundo a Bíblia diz que só Ele pode dar, é uma paz que excede todo o entendimento humano. A paz que o mundo não nos dá, a paz que nenhum governo dá, nenhuma estrutura dá. A paz de Deus, a paz de Cristo, Jesus. Ele tem a paz perfeita para a sua vida, para a sua família. Com base em João 6, do versículo 16 ao 21, o apóstolo João está narrando aqui, ele vai narrar o Senhor andando sobre as águas, por cima das águas agitadas do lago da Galileia, águas essas que estão tirando os discípulos da sua zona de conforto, deixando os discípulos agitados, preocupados, desesperados, em meio a uma forte tempestade. E quando a gente lê esse texto, a gente percebe que os discípulos, eles tinham acabado de presenciar esse milagre da multiplicação. É logo na sequência, se você olhar um pouquinho antes, o milagre da multiplicação está logo ali. E eles acabaram de presenciar, mas agora eles estão sozinhos.
eles estão na escuridão da noite e eles estão sendo jogados de um lado para outro por um grande vento que sopra sobre as águas. E o que é pior é que Jesus Cristo não está com eles neste barco, eles estão sozinhos. Algumas vezes nós nos vemos em meio a uma tempestade por desobedecer ao Senhor, como é o caso do profeta Jonas no Antigo Testamento. Ele enfrentou uma grande tempestade porque desobedeceu à vontade do Senhor. Deus mandou ele pregar em uma cidade e por desobediência, por teimosia, ele vai para outra cidade, aí ele enfrenta uma grande tempestade e vocês conhecem a história de Jonas, o grande peixe vem e engole. Mas, em outras ocasiões, a tempestade vem justamente porque nós obedecemos ao Senhor. Obedecemos ao Senhor. Quando Mateus vai narrar esse mesmo episódio, ele vai dizer que os discípulos foram impelidos por Jesus. É como se Jesus tivesse forçado eles a irem para o mar. Então, eles estão, na verdade, obedecendo à vontade de Jesus. Jesus queria que eles passassem por aquele mar, por aquela tempestade, porque eles iriam aprender algumas lições ali. Quando a gente enfrenta a tempestade por obedecermos a Deus, por sermos fiéis à vontade de Deus, então Deus vai cuidar de nós, Deus vai tratar a nós. Quando isso acontece, a gente pode ter certeza de que o nosso Salvador intercederá por nós. Jesus vai cuidar de você em meio às tempestades da vida. Se você permanecer firme na sua vontade, Deus vai cuidar de você. Deus vai te amparar, vai te fortalecer. Ele vai se colocar ao seu lado, Ele vai se colocar ao nosso lado e Ele vai nos livrar. Como a gente pode ver, Jesus não desampara os seus discípulos. Ele aparece caminhando sobre as águas e Ele dá a sua paz aos seus discípulos. Ele traz paz ao coração daqueles homens que estavam no meio daquele mar revolto. Este milagre vai mostrar para nós que em meio às tempestades da vida, nós devemos confiar em Jesus. Onde você tem colocado a sua confiança? Se você confiar em Jesus, você não terá dúvida. Ele surgirá, sem dúvida nenhuma, como um sinal de sua paz. Amém? Esse texto, ele apresenta para a gente 3 lições. A gente pode extrair 3 lições desse texto, desse sinal, desse milagre para a nossa vida, pessoal. E eu quero convidar você a refletir comigo, a aplicar estas lições para a sua vida também. Aplique aí no seu coração. Em primeiro lugar, a gente aprende olhando para esse episódio, para este milagre, é que o sinal da paz surge quando em meio às tempestades da vida nos sentimos esgotados. Como é que você está diante dessa pandemia que já faz mais de um ano? Como que está o seu coração, a sua vida? Está cansado? Está afadigado? Então, essa palavra é para você. João inicia o texto dizendo que ao cair da tarde os discípulos de Jesus se dirigem para o mar e entrando num barco eles iniciam a travessia em direção a Cafarnaum. Veja o versículo 16. Eles certamente estão exaustos, eles estavam cansados, exauridos, sem força física mais. Depois de atender uma multidão de aproximadamente 15 a 20 mil pessoas, contando as mulheres e as crianças, alimentando aquelas pessoas. Tente imaginar, se coloque no lugar deles agora, 12 homens extremamente cansados depois de um dia desgastante de trabalho, de ter... Agora eles vão ter que remar para atravessar um lago e... Esse é o retrato dos discípulos, e agora eles estão remando e exaustos, mas eles estão obedecendo ao seu mestre. Cansados, então começam a remar e remar e remar. E para piorar, de repente um vento forte começa a soprar. E as ondas desse lago, desse mar, começam a se levantar, diz o versículo 18. E o texto vai dizer que eles se encontram cerca de 180 metros abaixo do nível do mar agora. O mar se levanta, o mar sobe, a água fica alta, as ondas começam a cobrir o barco. Exauridos, os discípulos eles têm que remar contra as ondas que estão se erguendo sobre o barco e contra os fortes ventos que estão soprando contra eles. Eles estão remando contra a tempestade. Ao ler o texto, nós vemos que os discípulos estão remando exaustivamente por pelo menos 5 ou 6 quilômetros. Tente imaginar remar por 5 ou 6 quilômetros em meio a uma tempestade contrária, até que Jesus aparecesse. E aí Jesus, diz o texto, ele vai aparecer andando sobre as águas, no versículo 19. Marcos vai dizer assim, olha, assim que ele subiu na embarcação, o vento cessou. Marcos capítulo 6, versículo 51. E, enfim, os discípulos podem descansar e chegar tranquilamente ao outro lado do lago.
mas só porque Jesus embarcou. Isso ensina uma grande verdade para nós. O Senhor nos traz paz quando nas tempestades da vida nós estamos esgotados. Se você está esgotado, deixe Jesus embarcar na sua vida. Deixe Jesus entrar na sua vida. Quantos de nós não estamos cansados e exaustos, sem forças para remar, sem forças para caminhar, sem forças para continuar? A gente está aqui desde o início de 2020, pelo menos há 13, 14 meses assolados por essa pandemia, pelo isolamento social, mortes, desemprego, ansiedades, incertezas e todas as demais consequências impostas por esta pandemia. Tem muita gente esgotada emocionalmente porque não aguenta mais lidar com o estresse do trabalho ou pela falta do trabalho, com as dificuldades financeiras, as contas, as despesas, a culpa, enfim, as razões são inúmeras que nos deixam cansados, abatidos. Talvez eu esteja falando com você que já está sem forças, não consegue mais ver por onde você consegue caminhar. Esse texto está ensinando para a gente que é exatamente neste momento de exaustão, exatamente nessa situação em que você está agora, você pode parar e olhar para Jesus, que Jesus está chegando e trazendo paz ao seu coração dilacerado. Você precisa olhar para Jesus, você precisa ver Jesus chegando em meio à tempestade. Não tenha medo. A Bíblia diz que os discípulos tiveram medo, mas quando Jesus disse, sou eu, eles tiveram paz. A palavra de Jesus tem paz para o seu coração. Ouça a palavra de Jesus. Através da palavra de Jesus você pode ter paz. Jesus está querendo trazer essa paz para você, para a sua vida, para a sua família. Aprendemos com esse texto, então, queridos e queridas, que a gente pode descansar e a gente pode repousar no Senhor, porque Ele tem controle de toda a tempestade. Quando a gente pensa que não há mais força em nós para continuar, Jesus aparece por entre a tempestade e a fim de renovar as nossas forças e nos trazer esperança, nos trazer paz. Na força do Senhor nós podemos continuar, nós podemos suportar a tempestade, porque Jesus nos fortalece. Quando nós estamos exaustos e achamos que não temos mais forças para continuar ou para encontrar um trabalho, quando a gente pensa que não tem mais condições de terminar a faculdade, ou que a gente não tem mais condições de resolver os problemas financeiros, os problemas familiares que estão surgindo, os problemas conjugais, então que Jesus vem e acalma a tempestade da nossa vida e nos dá uma nova chance, uma chance de repousarmos nele em meio a essa tribulação. Se você está cansado, Jesus diz assim, olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, lhes darei alívio. Esse é o primeiro ensino que a gente pode aprender nesse texto. Segundo lugar, o sinal da paz surge quando, em meio às tempestades da vida, nos sentimos atribulados. É muita dificuldade, é muita tribulação, de acordo com João. Enquanto os discípulos estavam no lago, o mar se levanta porque um grande vento assopra. Marcos, ele narrando o mesmo evento, ele diz que os discípulos se fatigam a remar porque o vento era contrário. O vento sopra muito forte naquela noite e certamente essa era uma tempestade fora do comum, porque alguns dos discípulos, como Pedro, André, Tiago e João, são pescadores muito experientes, mas mesmo esses pescadores tão experientes, que estavam tão acostumados já com as tempestades naquela região, eles percebem que eles estavam em sérios apuros. Aquela era uma tempestade incomum, uma tempestade tribulosa. De acordo com Mateus, o barco estava sendo açoitado pelas ondas. Açoitado. Os barcos de pesca da Palestina, eles são pequenos, né? Relativamente pequenos. E é por isso que o que está acontecendo aqui
certamente é um risco de naufrágio. O barco está se enchendo de água, a embarcação está cheia de água. A gente não tem dúvida de que os discípulos estão em grande tribulação nessa longa madrugada. Pensa numa madrugada longa, eles estão altas horas da madrugada navegando contra as ondas do Mar da Galileia. Você já se imaginou numa situação como essa? É bem provável, na verdade, que você já tenha passado por situação semelhante. Quantas vezes, né? Assim como os discípulos, você esteve em sérios apuros, é bem provável que talvez você esteja passando por situações agora semelhantes, tendo que lidar com a tribulação. Quantas vezes você já se viu no meio de uma grande tribulação? É provável que muitas vezes. É provável que agora mesmo você esteja tendo que lidar, se sentindo como os discípulos, atribulados. Parece que todos os ventos são contrários. Parece que todas as ondas estão açoitando com violência o barco da sua vida. O que fazer então, nesse momento? O que nós podemos fazer? Nesse texto, nós somos convidados a não perder a nossa fé, mas a permanecer firme, porque é exatamente nestas circunstâncias que o Senhor Jesus caminha em nossa direção para nos trazer a paz. Jesus está vindo por cima das tribulações. Preste atenção. As ondas que estão açoitando o barco dos discípulos, que estão trazendo desespero aos discípulos, essas ondas estão embaixo dos pés de Jesus. Jesus está por cima delas. Os problemas que estão assolando a sua vida, as tribulações que estão assolando a sua vida, tirando a sua esperança, tirando a sua paz, estão por embaixo do Senhor Jesus. Jesus está por cima dos seus problemas, por cima das tribulações. Jesus está vindo em sua direção para que, acalmando a tempestade, o barco da sua vida também possa caminhar com Ele por cima dessas situações. Creia, porque Jesus está vendo o que você está passando. Jesus está vendo, Ele conhece o seu sofrimento e Ele vê as suas lágrimas, Ele entende a sua preocupação. Ele caminha na sua direção, ainda que ninguém tenha percebido a sua aflição. Jesus caminha na sua direção. A Bíblia diz que Ele é Deus bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Por isso, se esse momento de tribulação, se aqui, agora, nesse momento, você consegue perceber o Senhor com você, então você pode adorar a Deus em meio às tempestades da vida. Você pode glorificar e exaltar o Senhor. Você pode, de fato, abrir o seu coração e com toda a força celebrar ao Senhor. O profeta Isaías escreveu em Isaías 43, 25 o seguinte: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Quem pode impedir o agir de Deus? Nada e ninguém pode impedir, porque Ele é Deus, Ele está acima de tudo, Ele tem domínio sobre a natureza se submete a Ele. A experiência vivida pelos discípulos neste barco mostra para nós que é justamente nesses momentos, os momentos mais difíceis da vida, que Jesus aparece para nos ajudar. Porque nós não temos mais forças, mas a força do Senhor nos conduz. Acredite nisso. Nesse momento, se você clamar, se você falar com Deus, Ele vai te ajudar. Lá no texto narrado por Mateus, Pedro pede para andar sobre as águas, mas ele afunda por causa das tempestades, por causa da tribulação. Ele olha para as circunstâncias e afunda, mas ele clama: Senhor, salva-me. E o Senhor o sustenta e o levanta pela sua mão. Se você clamar ao Senhor nesse momento, assim como Ele salvou a Pedro, Ele vai te salvar. Ele pode te levantar, te trazer para cima novamente. Ele vai subir no barco da sua vida e então os ventos se acalmarão e as ondas se aquietarão, porque Ele é o Senhor. Aleluia! Creia nisso. O sinal da paz virá sobre a sua vida. Amém? Para a gente terminar, o último ensino que a gente destaca desse texto é que o sinal da paz surge, a gente tem certeza disso, quando em meio às tempestades da vida nos sentimos desamparados. Você já se sentiu desamparado porque perdeu alguém muito querido ou porque passou por uma situação muito difícil? Como a gente está vendo, os discípulos estão cansados depois de uma longa jornada de trabalho e de repente eles se veem no meio de uma tempestade, fora do comum, no Lago da Galileia. Mas onde Jesus está?
De acordo com o versículo 15, o versículo anterior ao que nós lemos, Jesus está no monte. O que Jesus faz no monte? Jesus ora, Jesus está orando, Jesus está intercedendo. Os discípulos, eles estavam sozinhos no meio do vendaval, mas Jesus está ali orando a Deus. Jesus já havia acalmado uma tempestade antes. Se você olhar o texto de Marcos 4:35, Jesus já havia acalmado uma tempestade antes. Os discípulos já sabiam que Jesus era capaz de acalmar as tempestades. Então, eles poderiam pensar: onde o Senhor Jesus está quando mais nós precisamos dele? Onde o Senhor está quando mais nós precisamos do Senhor? Se Jesus estivesse com a gente, então Jesus poderia acalmar este vendaval. Se Jesus estivesse com a gente, Jesus poderia acalmar essa tempestade como fez anteriormente. Ele poderia dar ordem aos ventos e ao mar e eles lhe obedeceriam. Então os discípulos estão inquietos, preocupados, assustados. Os discípulos estão nesse momento desamparados, se sentindo desamparados porque o seu mestre não está com eles. Mas leia o que o texto diz pra gente. João, no versículo 17, diz que entrando no barco passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro e ainda Jesus não tinha chegado. Mateus, por sua vez, detalha com detalhes a hora em que Jesus aparece. Somente a 4ª vigília da noite. Então, quando escurece, eles vão para o mar. E aí, a 4ª vigília da noite. Que hora é a 4ª vigília da noite? É entre as 3 da manhã e as 6 da manhã. Entre 3 e 6 da madrugada. É só ali que Jesus aparece. Então, desde o pôr do sol, desde a primeira vigília, desde as 6 da tarde até as 3 da manhã pelo menos, 3, 4 horas da manhã, os discípulos estão remando contra as tempestades. Era muito tarde, os discípulos estavam ali, remando contra a fúria do vento há várias horas, cansados, exauridos, desamparados. E Jesus não chega. O mestre está demorando demais. Será que ele não está vendo o que está acontecendo? Será que ele não está vendo que a gente está em apuro? Será que ele não vem a tempo para ajudar? Quantas vezes a gente se questiona dessa forma? Pode ser que os discípulos também estivessem assim. Onde está o Senhor quando mais precisamos dele? É muito comum, nestes momentos de dificuldades, nós ficarmos inquietos, sermos dominados pelo medo, nos sentirmos impacientes, como os discípulos. Eles ficaram com medo. Inclusive, quando eles viram Jesus, eles têm medo. No meio de um vendaval, esperando a ajuda do seu Senhor. É comum a gente se sentir sozinho, abandonado, desamparado. Parece que não tem mais o que fazer, parece que nós não temos a quem recorrer. Não há quem possa nos ajudar nesses momentos. A impressão que temos é que nós estamos em um beco sem saída. Parece, mas não é verdade, porque o texto mostra pra gente que o Senhor não desampara-nos, o Senhor não desampara os seus filhos nos momentos de aflição. Aliás, em momento algum, Ele mesmo diz: nunca deixarei, jamais te desampararei. Hebreus 13:5. O Senhor jamais desampara um filho seu, mesmo diante das mais terríveis dores. Quando a Covid-19 ou mesmo câncer que é diagnosticado, quando alguém que nós muito amamos perde a vida e morre, quando nós perdemos o emprego, quando precisamos trancar o nosso curso da faculdade, quando nos sentimos frustrados, quando todas as expectativas não se realizam, os nossos sonhos não podem ser realizados, quando sofremos traições, Jesus não nos desampara, a gente pode contar com Ele, Ele nunca vai nos abandonar, Ele sempre virá para nos socorrer, Ele vem ao nosso socorro. Isso nos lembra do Salmo 121, o salmista olha para os montes e ele, diante de tanta aflição que ele está passando, ele pergunta: levanta os meus olhos para o monte e pergunto, diz o texto, de onde me virá o socorro? E logo ele se lembra e ele entende: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro não vem dos montes, nosso socorro não vem das circunstâncias, não vem das pessoas, nosso socorro vem do Criador, vem do Senhor, o dono do universo, aquele que controla a tempestade, aquele que tem controle sobre tudo e sobre todos, aquele que está acima de tudo e de todos. Ele sim tem esse poder e Ele vem, Jesus Cristo vem caminhando por sobre as águas da nossa existência e Ele traz paz para o nosso mundo agitado. Sim, Jesus traz paz para o nosso coração inquieto, Ele traz paz para a nossa vida atribulada, Ele vem ao nosso encontro, Ele vem ao seu encontro, Ele sempre vem.
Ele sempre vem, por isso espere em Deus. Espere em Deus mesmo em meio às dificuldades da vida, mesmo em meio às tempestades da vida. Espera no Senhor. Ele nunca falta, Ele nunca falha, Ele nunca falhará. Amém? Não se desespere. O Senhor está com a gente. Deus de Israel, diz a Bíblia, está do nosso lado. E Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos socorrer. A gente termina para refletir e praticar. Lembrando que nesse momento, ainda, mais de um ano, a pandemia trouxe consequências avassaladoras na vida de muita gente. E por conta disso, muita gente tem deixado de seguir a Jesus Cristo. Tem se decepcionado com Deus. Tem duvidado de Deus. Tem deixado de crer. É verdade que alguns nunca o creram, Sempre o buscaram por causa dos sinais e dos milagres. E nos testes de fé, nas provações da vida, abandonam a fé. Mas eu quero desafiar você que está aqui com a gente até agora. Se você está pensando em desistir, não desista. Não pare. Sua fé está sendo provada. E quando a nossa fé é provada, a gente sofre. Dói. A gente chora. A gente perde as forças. Mas o Senhor não vai nos desamparar, Ele vai nos sustentar. A fé, quando é provada, é para nossa aprovação. Ninguém prova alguém para reprovar. O interesse é aprovar. Então continue firme, porque Jesus está com você. Jesus não te abandonou, não se sinta abandonado. Muita gente tem deixado Jesus porque acha que Jesus o abandonou, mas é preciso entender que a vida cristã não é um paraíso aqui na terra, mas é um campo de lutas renhidas. A diferença entre o salvo e aquele que não crê em Deus, aquele que é ímpio, que pratica a impiedade, não é o que acontece a ambos, mas é o fundamento sobre o qual cada um constrói a sua vida. A gente lembra daquela parábola de Jesus, da construção sobre a rocha e sobre a areia. Quem construi sobre a rocha, então, quando vier as tempestades da vida, quando vier a água forte, vai bater contra a casa com ímpeto, mas ela vai permanecer firme. Mas quando vier sobre a casa que está construída sobre a areia, a torrente de água vai levar a casa embora. O nosso alicerce é Jesus. O nosso alicerce são os ensinos de Jesus. Firme a sua vida nos ensinos de Jesus, na vida de Jesus. E quando você estiver passando por dificuldades, por tribulações, você permanecerá firme. A chuva vai vir, mas você vai continuar firme. Porque você tem um alicerce firme, tem um fundamento firme. Coloque a sua confiança. Essa faz toda a diferença. Coloque a sua confiança em Jesus Cristo, o autor da sua fé, que, mesmo em meio a circunstâncias desfavoráveis, a sua rocha te sustentará. Ele lhe trará a paz que você necessita. Ele é o príncipe da paz. E Ele morre naquela cruz para trazer a paz ao mundo entre os pecadores e o próprio Deus. Hoje nós temos paz, temos condições de experimentar o cuidado de Deus, porque um dia Jesus morreu na rude cruz. Um dia Jesus se tornou inimigo de Deus para que você e eu pudéssemos ser amigos de Deus, para termos essa paz. Hoje, se a gente pode experimentar a paz, mesmo em meio à tormenta, mesmo em meio às tribulações, é porque um dia Jesus foi considerado um bandido, um criminoso, um inimigo do próprio Deus, do seu próprio Pai. E Ele fez isso por amor. Ele morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou para que você e eu pudéssemos ter essa paz hoje. Mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio à guerra, nós podemos ter paz. Nós estamos em meio a uma guerra, mas o Senhor está com a gente. O Senhor está com a gente. E esse sinal de paz vai surgir, mesmo em meio às dificuldades, mas não vai surgir do nada. O Senhor vai trazer para a gente. É Ele quem traz a paz que o mundo não pode nos dar. Se você está atravessando um momento difícil na sua vida, aguarde com fé e persistência, que vai passar. Não importa quão violento esteja o mar, Jesus está andando em sua direção por cima desse mar e Ele vai trazer esta paz perfeita. Nas horas mais escuras da vida, Ele sempre vem ao nosso encontro. Como escreveu o salmista, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Acredite, confie, descanse no Senhor. Amém?
Vamos orar? Quero orar por você que está com o coração atribulado, que não tem mais paz, que não tem mais esperança, não sente mais alegria, nem disposição de viver. Jesus tem paz para você. Vamos orar. Santo Deus, o Senhor conhece os corações que estão abatidos, aflitos, feridos, desesperados, ansiosos, perdidos. Oh, Deus Todo-Poderoso, que em meio a tantas dificuldades, tantas tribulações, que o Senhor se manifeste, Pai. Ajude a gente a olhar para Ti, ajude meus irmãos e irmãs, as pessoas que estão ouvindo agora esta mensagem, estão orando com a gente nesse momento com o coração apertado. Senhor, guarda agora o seu coração, ajude-os a perceberem a sua paz, ajude a perceber que o Senhor está por cima de todas as tribulações e a confiarem, a acreditarem, a esperarem, a descansarem em Ti, Jesus. Por favor, nós imploramos a Ti, Senhor, dê-nos a Tua paz, guarda-nos, que as pessoas não andem ansiosas por coisa alguma, mas em tudo apresentem a Ti suas orações, súplicas, com ações de graça, sempre agradecidos a Ti porque o Senhor está com a gente. E nessa certeza, como diz a Tua palavra, que a Tua paz, a paz que excede todo entendimento, guarde o coração e a mente em Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus seja louvado, que você realmente desfrute dessa paz. Continue contribuindo financeiramente também, seja fiel a Deus, nos dízimos das ofertas, para que a mensagem da paz ela continue sendo anunciada, continue reconciliando as pessoas que estão sem Deus, sem Jesus no coração e no mundo, estão em guerra, estão como inimigos de Jesus e da sua cruz, para que essas pessoas sejam de fato aproximadas da graça de Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E até a semana que vem a gente vai estamos chegando ao penúltimo sinal de Jesus aqui no Evangelho de João. Então a gente tem mais 2 milagres e eu tenho certeza que vão abençoar a sua vida. Então até lá, se Deus quiser. Que Jesus te abençoe.